Esse local não é bom para plantar sementes. Se eu fosse você, ficaria por aqui mesmo. Tente plantá-las por aqui mesmo. Olha só minhas sementes. Essa Lance semente dela aqui. não é local de crente vitorioso. Ah, eu cheguei igual a você, vitorioso, mas com o tempo descobri que Deus coloca a gente aqui para morrermos. Ele se esqueceu de você. Não adianta você andar para a direita, nem para a esquerda, para frente, ou até mesmo retornar. Não há saída para você. Me mandaram espiar uma terra prometida, onde manda leite e mel. Vê se eu sou doido. Uma terra onde só tem gigantes, sou pequeno demais. Não seja incrédulo. O Senhor tem promessas. Eu creio que existe uma saída. E vou encontrar com a ajuda de Deus. E vou tomar posse da terra prometida. Isso é tudo mentira. Ai, que vida ruim, vida miserável. Ô, vida! Oi, tudo bem com a senhora? Não, tá tudo péssimo. Nossa, que mau humor. Não adianta nada. Ficar reclamando não vai resolver seu problema. Peça a ajuda de Deus. Deus? Poxa. Que Deus? Você tá brincando com a minha cara? Acha que existe alguém que pode tirar você daqui? Claro. De jeito nenhum, esqueça. Se você veio parar aqui, é porque Deus esqueceu de você, meu jovem. Não é verdade. Tem que se lembrar. De alguma forma, você deve ter abrido brechas para estar aqui. Não quero me lembrar de nada. Mas também não importa mais. Já que eu estou aqui, não quero mais sair. Não sou digna, minhas vestes foram sujas. Olha só meus pés como estão. Não suportaria caminhar tanto. Tenho que me contentar com essas migalhas que encontro por aqui mesmo. Não é verdade. Cadê as suas sementes? Ah, eu assumi. Mas como assim? Você acha que eu ia dar a chance de alguém ainda se dar bem às minhas custas? Ah, vai lá, outra, me deixa em paz. O senhor tem misericórdia de você, viu? Ah, tem dó. Você vai com essa pressa, Oi, colega? Eu atendi, encontrei um monte de pessoa falando para eu desistir. E eu tenho que sair daqui porque eu já perdi muito tempo. Sair daqui? Lógico. Deixa bobeira, você vai perder seu tempo. Aqui não tem saída, não. Temos que ter fé. O senhor mostrará um escape para o meu problema. Você vai ver. Quando eu cheguei aqui, eu também acreditava em tudo isso. Só acreditava em Deus. Você tá com essas sementes aí, ia dar frutos, aí, ó, frutos maravilhosos. Eu queria até que uma terra deliciosa, mas como fui toda, perdi tudo que tinha. Olha agora como estou. Você tem que se conformar com isso aqui e esperar nós chegar. Eu considero só isso. Não é verdade. Meu Deus é um Deus de misericórdia. E onde Ele está, com certeza, ali é liberdade. Eu creio que Ele vai achar uma saída para mim. Por isso que eu não vou desistir. Nossa, por que essa história aí de vitória? Essa história de vitória demora muito. Sabe que às vezes a tal de vitória nunca chega. Vai você perder seu tempo. Você vai ver, eu vou conseguir achar uma saída. Você vai ver. Eu não posso pegar. Oi, senhora, tudo bem? Não me interrompa. Esse momento é um contra o meu eu para mim não pecar. Eu tenho que fazer meu devocional ainda. Vou começar um jeito muito triste. Não posso me esquecer. Você é bem atarefada, hein? Você acha que eu deveria descansar em Deus e esperar que Ele achar uma solução do seu problema? Meu amigo, pelo jeito você não conhece nada de Deus. Se eu estou aqui porque o que eu fiz para Ele é bom. Eu tenho que fazer mais e mais. E por falar nisso, já até me fez esquecer. Onde que eu estava mesmo? Eu vou ter que começar tudo de novo. Senão Deus não vai me tirar daqui nunca. Ele vai me castigar agora. Não é verdade. Nosso Deus é um Deus de amor. E onde há o Espírito dele, ali é liberdade. Você precisa praticar mais, largar essa sua religiosidade. Meu amigo, se eu fosse você, eu teria vergonha de falar isso. Deus não gosta de pessoas acomodadas. Você deve ler a palavra constantemente, decorar todos os versículos e jejuar sem cessar. Você me desculpa, eu que faço isso não alcancei a graça, mas ainda não tenho. Olha só, nosso Deus é bondoso demais. Não precisa fazer isso tudo. Só ler no básico, tem que praticar. E eu pratico, eu leio e vou encontrar uma saída. Não creio nisso. Eu sou zelosa e tudo que eu tenho que fazer é me preparar para mim não ir para o inferno. Desista, rapaz. Desde que eu cheguei aqui, eu não sequer consegui sair. De jeito nenhum. O meu Deus é o Deus dos exércitos. Mesmo no deserto, Ele mostra o estado do caminho. De dia, manda uma nuvem de glória. De noite, uma coluna de fogo. Você acha que desse deserto Ele não vai me tirar? Não seja tolo. Nunca conseguiríamos sair. Se nós chegássemos a outro lugar, certamente nós morreríamos. Fica nesse deserto mesmo. Será, Deus? Você está lá
Deus, eu não estou aguentando mais, Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus. Está pesado, Senhor. Eu não estou aguentando, Pai. Por que eu estou aqui, Senhor? Oh, Deus, tira desse deserto. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre os céus, deixa a chuva descer. Abre os céus, deixa a chuva descer. A terra seca está viva, a terra seca sofreu. Alguém, por favor, me ajude, me ajude. Não ouça a oração desse povo. Não adianta nada estar em vocês. Seu marido nunca será de Deus. Seus filhos nunca virão para a casa de Deus. Sua esposa nunca virá para a casa de Deus. Não adianta. Se conformem. O avivamento nunca vai acontecer. A libertação nunca vai vir. Porque estão calados, reclamem o porquê que Deus não cumpre suas promessas em suas vidas. Reclamem, vamos, para que esperar tanto? Reclamem porque os problemas, as provações, as dificuldades são grandes demais. Reclamem, vamos. Não creiam, vocês não precisam crer em tudo isso, vocês não precisam crer em Deus, vocês podem sozinhos. Tentem por vocês mesmos, para que esperar o sobrenatural? Vocês podem mais. Tentem por vocês, não esperem milagre. Vocês fazem tudo errado. Vocês precisam ler a palavra, não precisam praticar. Conhecer a verdade, um relacionamento íntimo com Deus, santidade, é impossível. Vocês ficam inventando motivos para abraçar a verdade. Ainda falam que adoração, teatro, dança, louvor, isso não agrada a Deus. Quietos! Vocês já pararam para pensar? Quanto tempo vocês estão na igreja e nada acontece? Desistam, fiquem nesse deserto. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor! Não tem ouvidos aqueles que foram vencidos pelo deserto. Quantas vezes vocês murmuraram e reclamaram? Será que isso é suficiente para agradar a Deus? Para tocar o coração de Deus, igreja? Vocês já estavam com a lançada, falando que seu esposo não vai vir para a igreja, que sua esposa não vai vir para a igreja, você não vai receber seu trabalho. Tudo isso é mentira de Satanás. Se você buscar Deus verdadeiramente, vocês alcançarão todas as bênçãos. Eu sei que é difícil o deserto, não tem água, o sol é estorricante, mas busque o Senhor. Jesus Cristo passou pelo deserto, todos os grandes homens da vida passaram pelo deserto. Por que nós não passaríamos? O deserto não é apenas uma disciplina de Deus, mas a única forma de ele purificar as motivações erradas. E se você clamar a Deus verdadeiramente, pode ser o deserto que for, do outro lado estará Canaã. Basta crer. Não adianta só ler a Bíblia, não leva você a lugar nenhum. Você tem que colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Não adianta. Se tiver alguém, como só murmurando, reclamando, com espírito de religiosidade, ou igual aquele crente carnal, irmão, quando Jesus Cristo voltar, ficará. Porque Jesus diz, ele quer aqueles verdadeiros adoradores. Você está pronto para verdadeiramente adorar o Senhor, igreja? Amém? Então está verdadeiramente pronto? Então busque a cada dia o Senhor e vocês sentirão, verão o derramar da chuva de Deus. E como interessa qual deserto, se clamar verdadeiramente, seu emprego chegará.
seu esposo